Oi, gente, tudo bem? Eu sou o professor Abner José de Souza Vicente e hoje nós teremos uma aula sobre taxonomia e classificação dos seres vivos. Bom, os objetivos da nossa aula são identificar e comparar as características dos seres vivos, dos diferentes grupos de seres vivos, e o segundo objetivo é reconhecer e compreender os sistemas de classificação dos seres vivos em reino, classes, ordem, etc. Começando então definindo o que é taxonomia. Taxonomia é a ciência que classifica, nomeia e organiza os seres vivos em categorias hierárquicas de acordo com as suas características em comum. Mas por que classificar? Bom, classificar é intrínseco dos seres humanos. Nós classificamos, por exemplo, uma comida como boa ou ruim. E no nosso dia a dia, nós conseguimos ver essa classificação e essa organização, por exemplo, no comércio. Então, pensem no seguinte cenário: você quer comprar um livro de receitas para sua mãe, vai até uma livraria e encontra o que está representado aqui na imagem da esquerda. Uma livraria toda bagunçada, com um livro empilhado em cima do outro, você nem consegue se encontrar no meio daquela bagunça ali. Agora, eu peço para vocês imaginarem um segundo cenário. Uma livraria organizada por setor. Então, essa livraria aqui representada no canto direito, os livros são organizados por setores. Então, tem o setor de livro religioso, o setor de livro infanto-juvenil, o setor de livro culinário, que é onde provavelmente você vai encontrar o livro que você quer comprar. Notou como é mais simples de encontrar o livro que você está procurando numa livraria que é organizada? Organizada por setor, no caso? Então, de forma semelhante, os cientistas fazem com seres vivos. Os cientistas classificam seres vivos em categorias hierárquicas. Por exemplo, uma dessas categorias é a categoria dos animais. Dentro dessa categoria, há milhares de outras categorias, entre elas a dos vertebrados, a qual nossa espécie faz parte. E quando nós estamos falando de classificação dos seres vivos, nós devemos nos perguntar quais características devem ser levadas em conta quando nós estamos classificando esses organismos. Por exemplo, eu gostaria de perguntar para vocês como que vocês classificariam os seguintes animais que estão representados aqui nessa foto. Eu gostaria que vocês fizessem um exercício mental, então, de pensar em separar esses animais em diferentes grupos e estabelecer um critério para isso. Bom, vamos ver então como os especialistas fazem. Para quem não sabe, os taxonomistas são os cientistas que trabalham com classificação dos seres vivos. E esses cientistas dividem esses animais da seguinte forma: um primeiro grupo, representado aqui pelas aves, tem o papagaio, o pinguim e o avestruz. O segundo grupo, os mamíferos, são representados aqui então pelo morcego, pelo lobo e pelo urso polar. Notem, pegando aqui então o segundo grupo como exemplo, que tanto o morcego, quanto o lobo, quanto o urso polar têm características em comum que os permitem agrupá-los como mamíferos. Por exemplo, a presença de pelos e a presença de glândulas mamárias. Então, notem que são características estruturais e anatômicas. Mas nem sempre os cientistas levaram em conta características estruturais e anatômicas na hora de classificar os seres vivos. Por exemplo, lá na Grécia Antiga, que é de onde vem um dos sistemas de classificação mais antigos que se tem notícia, os antigos gregos classificavam, por exemplo, os animais em aquáticos, terrestres e aéreos, pegando como critério o ambiente que esses animais viviam. Mas com o passar do tempo, então, os cientistas foram vendo que só o ambiente não era mais adequado para classificar os seres vivos, criando categorias. E é aí que entra, então, a figura de Carvão Linné, que com o nome aportuguesado dele, nós chamamos ele de Linneu. Então, Linneu ele concluiu que as características mais adequadas para agrupar os seres vivos seriam as características estruturais e anatômicas. E, além disso, ele criou um sistema de nomenclatura válido, o sistema de nomenclatura binomial. Por que recebe esse nome? Porque esse sistema dá dois nomes para cada espécie. O primeiro nome referente ao gênero, o segundo nome referente ao nome específico ou ao epíteto específico da espécie. Por exemplo, essa ave aqui é um pássaro, né? Ela recebe o nome de Paruaria coronata. Paruaria seria referente ao gênero, coronata ao epíteto específico. Um outro detalhe que eu quero comentar com vocês aqui é a confusão que se faz em relação ao nome científico e nome popular. Bom, o nome científico ele é único no mundo inteiro. Uma espécie tem um único nome no mundo inteiro. Já o nome popular pode variar de uma região a outra. Eu vou exemplificar aqui. Essa espécie ela recebe o nome de cardeal no sul do Brasil e no Pantanal Mato Grossense ela recebe o nome de galo da Campina. Já essa outra espécie, no Pantanal, ela recebe o nome de cardeal. Então, notem que essas duas espécies têm o mesmo nome popular
em regiões diferentes e é daí que pode vir algumas confusões. Para evitar isso, então, o nome científico ele segue regras de nomenclatura muito rígidas. O primeiro eu já disse, que é a regra binomial, cada espécie recebe 2 nomes, e além disso, o nome da espécie deve ser destacado do texto que está sendo escrito, em itálico preferencialmente, em itálico em texto impresso, passando um traço embaixo em texto escrito à mão. Além disso, o nome referente ao gênero sempre vem com a letra maiúscula, o nome referente ao epíteto específico com a letra minúscula. Além disso, todos os nomes científicos devem ser escritos em latim. Por que latim? Porque o latim é uma língua morta e não vai sofrer variação ao longo do tempo. Lembrem quando eu disse para vocês que um único nome é válido para uma única espécie. Mas e se acontecer o seguinte caso? Um pesquisador aqui do Paraná descreveu uma espécie de pássaro e nomear ela. Aí um outro pesquisador lá da Bahia, por exemplo, não sabia disso, nomeou a mesma espécie de pássaro com um nome diferente. Qual nome seria válido para essa espécie de pássaro que nós estamos falando? Bom, seria então do pesquisador paranaense. Por quê? Porque entraria em vigor a lei da prioridade. Tem prioridade os nomes que são apresentados primeiro. Bom, eu já citei algumas categorias taxonômicas para vocês, entre elas a espécie e o gênero. Agora eu vou especificar um pouco melhor como funcionam as outras categorias taxonômicas, pegando como exemplo, então, a onça pintada. Então, aqui nós temos a onça pintada, que é da espécie Panthera onca. Espécies semelhantes são agrupadas em gênero. Aqui nós temos o gênero Panthera, que tem entre os integrantes a onça pintada e o tigre. Gêneros semelhantes são agrupados em famílias. Aqui a família Felidae, com a inclusão do gênero Panthera, mais um representante, que é o leão aqui, formando a família Felidae. Famílias semelhantes são agrupadas em ordem. Aqui nós temos a ordem carnívora, com a presença da família Felidae, que foi representada abaixo, mais a inclusão da raposa. Ordens semelhantes são agrupadas em classes. Aqui nós temos a classe dos mamíferos, a classe mamália, com a representação da ordem carnívora, que foi representada no exemplo anterior, mais a inclusão de um boi, que também é um mamífero. Classes semelhantes são agrupadas em filos. Aqui nós temos o filo Chordata, que tem a representação dos mamíferos, até aqui o boi, e a presença de um peixe, que é de uma outra classe. Filos semelhantes são agrupados em reinos. Aqui, por fim, nós temos a representação dos cordados, até aqui o peixe, e para reino nós temos a inclusão então aqui de um besouro, que é do filo Artrópoda. Então, as categorias taxonômicas são basicamente essas: espécie, gênero, família, ordem, classe, filo e reino. Falando em reino, há várias categorizações para reinos. O que nós seguimos basicamente no ensino médio é a proposta de reinos elaborada por um cientista chamado Will Taker. Então, Will Taker separou os reinos da seguinte forma: o reino Monera, que é formado pelas bactérias, que são seres unicelulares procariontes. Então, aqui nós temos 2 exemplos de bactérias. Os protistas, que reúnem seres uni- ou pluricelulares, sempre eucariontes, como a ameba, que é sempre unicelular. E as algas, que são unicelulares ou pluricelulares. O reino Plant, que é constituído por plantas terrestres, que são organismos sempre eucariontes, pluricelulares e autotróficos, ou seja, elas conseguem produzir seu próprio alimento. Então, nós temos como exemplo aqui, por exemplo, o pinheiro do Paraná. O reino Fungi, que inclui os fungos, que são seres eucariontes, unicelulares, como as leveduras, ou pluricelulares, como os cogumelos. E os fungos são heterotróficos por absorção. E, por fim, o reino Animalia, que compreende seres eucariontes pluricelulares e heterotróficos por ingestão. Aqui nós temos o exemplo de um quinidário e o exemplo de um jacaré. Bom, essa foi uma breve aula sobre taxonomia e classificação dos seres vivos. Eu sou o professor Abner e vejo vocês na próxima aula.